Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Consegui acesso agora, gente. Estava tentando aqui de tudo quanto é jeito. Boa tarde. A gente teve um probleminha técnico e a gente pede desculpa pelo atraso. A gente vai montar aí os microfones para a gente conduzir aí a reunião e a gente vai ter um momento oportuno que a gente vai abrir para a gente fazer o diálogo, tá? Perfeitamente, grato. Horaci Coelho, subsecretário de Assistência Social. A gente está aqui com a Marcela, chefe da nossa unidade de parcerias. Felipe Areda vai sentar aqui, o nosso coordenador da proteção social especial de alta complexidade. A gente agradece a participação de todos. O objetivo dessa reunião é a gente discutir o edital de acolhimento na modalidade Casa-Lar para idosos. O som está baixo, a gente vai... Melhorou agora? Eu passei para vocês. Vou pedir 5 minutinhos aí a mais, só para a gente finalizar aqui os ajustes. Tá? Mas continuem aí que a gente já vai dar início à nossa apresentação. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Felipe Areda, sou coordenador de proteção social especial de alta complexidade. Peço desculpa desses vários problemas que a gente teve aqui para começar essa reunião, mas ela é um momento bem importante para a gente, né? A gente começou a trabalhar agora no nosso processo de lançamento de um edital para selecionar organizações da sociedade civil para execução do serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade Casa-Lar.
A modalidade Casalar, ela nunca foi executada no Distrito Federal. Então, a gente nunca teve nenhuma execução financiada pela Secretaria nessa modalidade. A gente vai explicar direitinho o que é essa modalidade. E aí, no processo de elaboração desse edital, que antecede a etapa do lançamento do edital e tudo isso, a gente gostaria de iniciar com uma reunião, com uma audiência do que a gente chama de prospecção, né? Um momento da gente conversar com as organizações da sociedade civil para coletar sugestões sobre esse edital, sobre esse processo de chamamento público, para falar o que a gente está pensando, as dúvidas que a gente tem e abrir uma conversa bem franca com o objetivo de qualificar o planejamento desse edital. Então, a gente vai ter aqui dois momentos. Assim. A Marcela, que é a chefe da unidade de parcerias, ela vai explicar para a gente assim, como que é o processo de um chamamento público na secretaria e o processo para firmar uma parceria. E a gente também vai passar depois para Maíra, onde ela vai explicar como que está estruturado e planejado uma casa-lar para pessoas idosas, para a gente coletar essas contribuições. Ok? Pessoal, vocês estão escutando a gente? Eu sei que tem algumas pessoas que não estão, precisa habilitar no microfonezinho, às vezes, vincular com o áudio, mas o restante está escutando, né? O som está baixo. Muito baixo o som? Melhorou, gente? Está escutando bem, tá bom. Obrigado, Rosália. Eu vou passar para a Marcela, que vai dar continuidade. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcela, eu sou chefe da unidade de parcerias com as organizações da sociedade civil, tá? A Unipar. E aí eu vou fazer uma breve apresentação aqui, um pouquinho, né, de como se dá um processo de parceria, as etapas envolvidas no edital de chamamento. Vou falar de maneira breve, porque assim, a gente realmente só tem, né, mais detalhes após a publicação do edital, onde a gente consegue, né, enfim, definir quais são os critérios, todas essas coisas, mas aí eu vou fazer uma explanação rapidinha aqui, vou compartilhar a tela com vocês, tá bom? Só um pouquinho. Acho que é aqui, não é? Isso. Deixa eu botar aqui. Então, na verdade, essa reunião, como o Felipe já falou, tem o objetivo da gente falar um pouquinho, né, da pretensão que a gente tem em abertura de edital de chamamento para serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, na modalidade Casalar, tá? E, enfim, atualmente as parcerias nas sedes, elas são celebradas, né, com base no marco regulatório das organizações da sociedade civil. Eu queria botar essa representação, gente. Assim? Isso. Então, assim, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, ele foi estabelecido pela Lei 13019, em 2014, e aí com isso foi implementado um novo regime jurídico, celebração de parceria entre as organizações da sociedade civil com a administração pública, tá? Atualmente, essa lei ela é regulamentada no âmbito do Distrito Federal pelo 37843, o decreto, né? E no âmbito das sedes, pela portaria número 91 de 2020. Então, aqui, na verdade, a gente vai falar só um pouquinho de como se dá um processo de abertura de edital de chamamento. O edital de chamamento, a nossa portaria, né, o próprio decreto e a nossa portaria, ela prevê que pode ser realizado um diálogo com a sociedade civil anterior à abertura de um edital de chamamento público, e é justamente isso que a gente está fazendo hoje, tá? A ideia é que a gente faça uma oitiva realmente da sociedade civil para a gente poder planejar como vai ser, por exemplo, a elaboração da nota técnica que vai subsidiar a abertura desse edital.
Então, é nesse momento que a gente está agora. A parceria, ela vai ser celebrada por meio de termo de colaboração, tá? É uma das modalidades de parceria previstas no marco regulatório. A gente tem hoje termo de colaboração. Gente, peraí, só um pouquinho. Gente, estava tendo um problema técnico aqui na hora da apresentação, então a gente mudou aqui. Enfim, aí a partir desse diálogo com a sociedade civil, né, a área técnica, ela elabora uma nota técnica, e nessa nota técnica contém, né, qual vai ser o instrumento jurídico, que no nosso caso vai ser um termo de colaboração. Nela também são previstas algumas coisas que vão subsidiar o edital de chamamento, como o objeto da parceria, os critérios de seleção, enfim, as outras condições, inclusive equipe de recursos humanos, tudo isso. No edital de chamamento também são colocadas as datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas, tá? Os critérios de seleção e julgamento das propostas, o valor de referência por vaga per capita, valor de referência variável e as demais condições da parceria. Valor de referência por vaga hoje, tá? Do casalar para idosos, atualmente é de R$ 4.244,42. E a gente tem a opção, a nossa portaria, ela colocou a opção do valor de referência variável, tá bom? Esse valor de referência variável é um valor instituído pelas sedes, e aí ele pode ser, pela legislação, para pagamento de aluguel de casa, de imóvel, ou para aluguel de veículo, tá? Isso aí é colocado no edital de chamamento, a gente faz uma previsão do teto, né, desse valor de referência variável, e aí é colocado no edital de chamamento. O que acontece? Atualmente, a previsão é que a gente estima que a gente vai colocar esse valor de referência variável apenas para pagamento de aluguel, e ele é exclusivo para isso, não tem outra finalidade. O edital de chamamento, a gente tem nele as fases de seleção, né, e a fase de habilitação. A fase de seleção é a entrega de ficha de inscrição e proposta, resultado provisório de classificação, e depois a gente tem os prazos recursais, tá bom? Após a seleção, as OSCs habilitadas, elas apresentam documentação de habilitação, e aí a gente tem a divulgação do resultado provisório e também a fase recursal. Além disso, a gente está ressaltando aqui a questão da importância da inscrição no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal. A gente tem a questão também, né, que a nossa portaria estabelece, que é a exigência de experiência de no mínimo 1 ano com objeto ou em atividade de natureza semelhante. E aí também eu coloquei aqui a documentação do artigo 18, tá bom? Do decreto 37843, que é a mesma documentação da fase de habilitação, é a documentação que a gente exige na hora da celebração da proposta. Então, assim, a ideia realmente foi falar só um pouco por alto de como se dá esse processo do edital de chamamento, né? Falar que a audiência ela está tendo realmente como objetivo fazer essa oitiva para a gente subsidiar a nota técnica, e acabou que eu não falei da Unipar, né, gente? Eu falei que eu sou a chefe da Unipar. Atualmente a Unipar, ela é responsável hoje das sedes por todo esse processo que envolve os editais de chamamento e depois as celebrações das parcerias e todos os procedimentos envolvidos durante a parceria, a vigência da parceria, anterior à celebração e muitas vezes posterior à celebração. Então, acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta a perguntas. No final, a gente pode abrir. Pode parar de compartilhar? Gente, a gente tem mais ou menos assim 3 objetivos com essa reunião. Assim. A primeira é informar que a gente irá abrir esse edital
no começo do ano, né? Então, assim, isso é importante para mobilizar organizações que, caso não estejam inscritas no Conselho de Assistência, se inscrevam no Conselho de Assistência, iniciem esse procedimento de procurar o Conselho, né? Para buscar, para a gente ampliar o número de instituições que ofertam atendimento a pessoas idosas no Distrito Federal. Né? Essa é uma inscrição que ela pode acontecer independente da organização já ter iniciado essa execução, então ela pode ser só um planejamento dessa execução, mas a gente gostaria que tivesse o máximo de instituições possíveis participando desse chamamento, que tem interesse em executar atividades de atendimento a pessoas idosas. Porque é muito importante para a gente ampliar a rede de atendimento. Esse é o primeiro ponto. Assim. É importante a gente chamar as organizações de uma forma anterior ao edital, porque quando lançar o edital não vai ter tempo dessa inscrição, né? Então a gente precisa, antes disso, iniciar esse processo, né? E a gente queria discutir duas coisas com vocês também, e isso vai vir com a fala da Maíra, assim. Esse per capita, ele está previsto numa portaria da Secretaria, bastante antigo, e ele nunca foi executado. Então, a gente não sabe, de verdade, se esse per capita é suficiente para arcar com os custos necessários. Então, ouvir isso de vocês, ouvir uma reflexão sobre o valor desse per capita, vai ajudar a nossa análise para a gente, talvez, né, anterior a esse edital, propor um reajuste para que, de fato, seja possível executar o serviço de Casa Lar. A Secretaria está com o GT em curso, debatendo a revisão dos valores de referência, então essa audiência para a gente subsidia, né, a partir da experiência de quem já atende a população idosa, para a gente perceber, não, esse valor não é execuível, não adianta a gente abrir um edital com esse valor, porque vai dar deserto, não é possível executar essa modalidade de serviço, porque, como eu disse, isso nunca foi testado, né? Está lá previsto numa portaria bastante antiga, sem uma revisão sobre isso. O outro ponto é uma reflexão sobre a equipe de referência da Casa Lar, assim, a equipe que a gente vai prever no edital. E aí a experiência de quem atende idoso é muito importante para a gente pensar se o que a gente está pensando como equipe de referência faz sentido ou não. Se é melhor a gente pensar, não, esse profissional é essencial, esses profissionais que a gente está pensando tem que ser numa outra quantidade, isso não faz sentido e tal. Então a gente continua se inscrevendo aí pelo chat, vou passar para a Maíra, depois a gente faz uma rodada de prosa. Gente, boa tarde. Vocês me escutam bem? Acredito que sim. Bom, eu sou Maíra de Oliveira Valadares. Para as pessoas que têm dificuldade, né, de visão, eu vou me descrever, vou me autodescrever. Eu me reconheço enquanto uma mulher branca, eu uso um cabelo curto, cacheado, num tom loiro acobreado e estou vestindo um vestido rosa. Bom, hoje eu ocupo a função de gerência de serviço de acolhimento para pessoas com deficiência e pessoas idosas. E a SEDES, no momento, ela está aí planejando abrir uma nova modalidade, como bem o Felipe Areda ele informou aqui no início, a Casa Lar, que nós ainda não temos aqui, tá bom? Pode passar, Marcelo. O serviço de acolhimento para pessoas idosas, ele integra a proteção social especial de alta complexidade do Sistema Único de Assistência Social, ou seja, ele é um serviço socioassistencial tipificado na política pública de assistência social. Quero, inclusive, mencionar aqui que nessa reunião nós temos uma participante aqui, representante do Ministério do Desenvolvimento Social, junto com a gente. Também quero ressaltar a participação do Ministério Público, né, que são órgãos muito importantes de controle aqui para o exercício das nossas políticas públicas. O público-alvo da Casa Lar são pessoas, no caso, pessoas idosas com idade a partir de 60 anos,
que estejam em risco social, com rompimento ou fragilização de sua rede de apoio e de qualquer grau de dependência para atividades de vida diária, incluindo pessoas totalmente independentes. As características de uma casa-lar. Existem algumas diferenças do que a gente chama de abrigo institucional. Hoje, nas sedes, nós temos 6 abrigos institucionais para pessoas idosas. Um de execução governamental, que fica em Taguatinga Norte, e outros 5 abrigos de execução com rede parceira. Mas a casa-lar, ela tem algumas diferenças do abrigo institucional, e é justamente as características que eu trouxe aqui. Elas precisam ser unidades inseridas na comunidade, precisa possuir característica residencial, né? Como o próprio nome diz. O nome é até redundante, eu acho, né? Casa-lar. Então, precisa ser um lar. A estrutura física e de recursos humanos precisa ser adequada para atender às necessidades das pessoas acolhidas. Precisa ter condições de acessibilidade, higiene, salubridade, segurança e privacidade. Precisa respeitar os costumes, as tradições, a diversidade, como diferentes faixas etárias, diferentes arranjos familiares, afiliações religiosas, gênero, orientação sexual, raça ou etnia. E ela atende por casa até 10 pessoas. Uma proposta de equipe que existe para casa-lar, mas como o Felipe Areda falou inicialmente, nós estamos abertos a alguma discussão. Para um bloco de até 30 pessoas acolhidas, ou seja, 3 casas, há a proposição de que tenha uma pessoa coordenadora, uma pessoa assistente social, terapeuta ocupacional, uma pessoa psicóloga, cuidadores, que nós precisamos discutir aqui um quantitativo adequado para atender essas 10 pessoas por casa, e motorista. Outros profissionais também podem integrar essa equipe, tá? E aí vocês é que vão nos dizer que outros profissionais seriam esses. O valor de referência, como a Marcela da Unipar falou, é de R$ 4.244,42 por pessoa acolhida. E vai haver também o valor variável para aluguel. E é isso, eu quero reforçar aqui a fala do Felipe, que essa é uma reunião pública para discussão, para que a gente entenda o que a sociedade civil espera e pode nos sugerir para que o edital ele seja coerente com tanto a necessidade da comunidade, quanto o que a comunidade pode nos ofertar. Eu quero fazer um outro lembrete de vocês colocarem na lista aqui no chat nome completo de vocês, dizer qual instituição representa e a função nessa instituição, tá bom? Também estou bastante feliz porque tem uma diversidade de participação aqui nessa reunião. Por exemplo, nós temos a Associação de Moradores de Sobradinho presente, nós temos diretor de OSCs, que já são parceiras também, presidente da Comissão de Direitos de Pessoa com Deficiência da OAB. Então, são todas as pessoas muito bem-vindas e obrigada. Passo a fala para... A gente vai abrir para... A gente vai olhar aqui no chat para verificar quem são as pessoas inscritas. A primeira inscrita é a Angela Maria. A gente vai desbloquear o seu som. Pode falar já. Boa tarde a todos, meu nome é Ângela Maria,
moro no Grama, Distrito Federal, sou uma pessoa com deficiência, sou cadeirante, participei da conferência de assistência social ontem, saí como uma delegada para nacional, e saí também na comissão que vai compor para a formação do Fórum dos Usuários aqui no Distrito Federal. Tá? Eu estou muito feliz, estive viajando para Cabeceira Grande um tempo atrás, na qual eu vi uma casa-abrigo, só que assim, eu vi o sistema de lá uma coisa assim, diferente. Lá é um município, né? Nós aqui somos atípicos, que o Estado disponibiliza de um transporte, vai na casa da pessoa com deficiência, do idoso, pega eles, leva para essa casa-abrigo, eles passam o dia todo com atividades, tendo medicação, remédio, tudo, toma café da manhã, almoço, lanche e jantar. 6:30 da noite, eles levam o idoso para casa para não perder esse vínculo, né, familiar. Eu achei muito interessante a Cabeceira Grande de Minas, perto de Unai. O meu questionamento as pessoas verdadeiramente que necessitam disso, porque ela falou que seria um tempo determinado, elas vão ter mais tempo nesses locais, que isso me preocupa muito. Essa casa-abrigo, ela vai segurar o idoso que não tem ninguém, que às vezes está jogado, ou está no meio, no sentido de morador de rua, que não tem ninguém para olhar. Qual o alvo principal deles? Esse sentido de que você falou, que a família não está tendo condição, mas assim, a ideia é 10 pessoas para cada casa-abrigo, isso que eu entendi, né? Como vai essa família que vai receber esse idoso, né? Vai ser até o falecimento desse idoso? É isso que eu quero entender, tá? Obrigado. Gente, a gente pede também para as pessoas irem se inscrevendo pelo chat, para a gente ir acompanhando. Enquanto isso, a gente vai responder aqui a Ângela Maria. Ângela, o Centro-Dia é um outro serviço, tá? Agora a gente está falando da modalidade de acolhimento institucional, na modalidade Casa-Lar. O Centro-Dia é um outro serviço que a gente está preparando também o edital, está em análise da nota técnica, mas a discussão hoje aqui é de fato sobre o acolhimento. Então, acho que não sei se o Felipe quer complementar, mas é só para esclarecer que o Centro-Dia tem uma outra perspectiva, que não é o de permanência do usuário no serviço como uma moradia, né? Explicando para você. O acolhimento tem essa característica, tá? Mas o Centro-Dia ele funciona como um apoio só durante o dia, não tem o acolhimento, então a pessoa não reside no serviço, e aí tem uma outra característica que quando a gente tiver também esse momento do edital do Centro-Dia, a gente vai ter um momento também de explicação. Lorival Azevedo, a gente vai abrir para você também e depois para a PAI. Lorival, você pode abrir o seu microfone. Estão me ouvindo? Estamos, sim. Boa tarde, é um prazer estar participando aqui com vocês. Nós aqui em Sobradinho temos uma coisa atípica. As associações de idosos, elas assumem mais o papel do CCI, entendeu? Para atividades físicas, atividades de
de convívio. Essa atividade que vocês estão falando é para moradia ou é para estadia durante o dia? Como acabou que ficou meio confuso, que respondeu da Ângela e eu não consegui, estava fazendo aqui um outro papel aqui e não consegui entender. Essa é para uma moradia fixa ou é para o dia, passar o dia? Essa casa-abrigo, para mim poder... Para ficar bem claro, é uma casa lá, é uma casa mesmo, onde a pessoa vai morar por tempo indeterminado, tá? A gente não tem um prazo mínimo para ela ir embora, nem um prazo máximo. Ela vai morar lá enquanto precisar. E ela mora, obviamente, junto com outras pessoas ali, outros colegas, e junto também com uma equipe, tá? Uma equipe que está ali para ajudar nos cuidados dela, tá? Acho que agora deu para esclarecer? Sim, deu para esclarecer. Nós temos um exemplo de adolescentes, né, que tem ali perto do Leonardo da Vinci, na 913 Norte, eu creio que é isso, que também funciona mais ou menos dessa mesma forma. São 3 casas lares, né, com uma pessoa gerenciando essa casa-lar, né, dando todo o suporte, diz que é a mãezona, né, desses adolescentes. A mesma coisa seria desses idosos, né? Seria uma pessoa responsável na casa por esses idosos e a prestação desses outros serviços, né? Que seria SUS, né? Exames, consultas, atividades. Então, seria o molde da casa, né? A gente vai fazer um bloco e aí a gente vai tirando essas dúvidas suas, Lorival, tá bom? Voltando aqui para o nosso caso aqui em Sobradinho, nós não temos nenhuma entidade que cuide mesmo. Nós aqui na Nova Colina, nós temos visto o seguinte, alguns filhos cedem um determinado dia, um determinado horário para cuidar daquele idoso. E aquele idoso fica praticamente quartelado. Ele fica ali dentro daquela casinha escura, entendeu? Com a televisão, guardado ali, sem ter condição de ter os seus direitos ou procurar, entendeu? Alguma assistência para ele. Então, assim, para nós aqui de Sobradinho é essencial, né, essa abertura para que a gente possa estar construindo esse trabalho aqui. Era este meu questionamento. Obrigado aí pelas respostas. Obrigado, Lorival. Agora a gente vai passar para a Pai. Isso. Acho que a gente pode. A Pai, vocês querem falar ou só querem verificar o slide, abrir de novo o slide? A gente vai abrir aqui novamente e vai liberar também a fala da Pai, tá bom? Ok. Está liberada, Pai. A Pai, vocês podem abrir o microfone. Oi, Felipe, você está me ouvindo? Sim, Lemuel? Isso, sou eu, tudo bem? Fala aí. Assim, passou muito rápido o slide. Uma dúvida, é que realmente eu não entendo muito ainda da questão do acolhimento, mas então, no caso, a instituição que for concorrer a um lote, com 30 vagas, não é isso? Sendo dividido em 3 casas, correto, é isso. Então, isso é uma coisa para a gente discutir, inclusive, assim, eu acho que é um bom caminho a gente pensar em lotes, porque dentro de lotes eles ficam um pouco mais viáveis a execução, né, assim, executar às vezes uma única casa lá,
isso gera um custo financeiro complicado, né? Assim, às vezes eu vou manter um psicólogo, um assistente social para 10 pessoas, e enquanto eu poderia ter um lote de 30 pessoas. Então, isso é um caminho interessante da gente pensar lote, mas isso é um ponto legal para a gente discutir aqui. Entendi. Bom, na verdade era só isso mesmo. E o formato da equipe de referência, a gente vai poder também opinar, sugerir adequações, né? Exatamente. Perfeito. É somente isso. Carla primeiro. A gente vai desbloquear a Carla. Enquanto isso, eu queria tocar num ponto importante da fala do Lorival, para vocês entenderem bastante qual é a demanda que a gente está falando. Assim, aqui no Distrito Federal, a gente já tem em fila de espera, esperando acolhimento, cerca de 150 pessoas idosas. Hoje, elas estão esperando acolhimento. Elas estão esperando acolhimento nas seguintes condições. Ou elas estão com alta hospitalar, estão em leito de hospital, sem precisar estar no hospital. Elas simplesmente não têm para onde ir e a nossa rede é insuficiente para acolher. A gente tem famílias que não têm condições de cuidar, pois estão extremamente sobrecarregadas, ou não têm condições mesmo desse cuidado. E essas famílias, a gente já avaliou que não tem uma outra alternativa a não ser ir para acolhimento, e elas estão esperando aparecer vaga. Temos também pessoas isoladas, sozinhas, que também não têm condições de fazer esse acolhimento, ou condições de autonomia para viver sozinha, a gente já identificou isso. Então, só hoje, a gente já tem 150 pessoas, né, esperando, e a gente hoje só tem 6 abrigos. Então, ampliar as casas-lares é uma forma da gente conseguir ampliar a nossa rede de atendimento, né? Então, é uma fila bastante grande. Então, a nossa pretensão com esse edital é, de fato, garantir que todas as pessoas que precisam de acolhimento sejam, de fato, acolhidas, sem precisar esperar, né? O outro ponto importante, quando o Lorival falar, não tem uma aqui em Sobradinho, não tem uma em Sobradinho, não tem uma sei lá, no Paranoá, não tem uma em Braslândia. A modalidade casa-lar permitiria que existissem mais casas espalhadas no território e que a gente conseguisse que essas casas estivessem inseridas na comunidade e num sonho, né, que a gente gostaria, que a política orienta nesse sentido, que uma pessoa que morou a vida inteira em Braslândia seja acolhida em Braslândia. Se uma pessoa que viveu a vida inteira em Sobradinho, seja acolhida em Sobradinho, porque não é o objetivo da política separar esses vínculos. Para isso, a gente precisa criar a nossa rede de proteção. O interesse da Secretaria nessa ampliação para além de ampliar o número de abrigos institucionais, que é o que a gente tem hoje, né, assim, esses abrigos, é ampliar na modalidade casa-lar, que é um número menor de pessoas acolhidas e com esse desenho de inserção na comunidade. Porque se a gente tem mais casas espalhadas na comunidade, a gente tem maior capacidade de manejo, de separar essas pessoas. Hoje não existe nenhuma casa-lar financiada pelo Estado. Só existe casas-lares privadas. Então, a gente não tem hoje nenhuma casa-lar no DF. Então, é isso que a gente está aqui, para começar e construir isso. Por isso a gente chamou as associações dos territórios e tal, porque vocês fazem trabalhos muito próximos aos serviços de convivência ou atividades ligadas à CCI, semelhantes à CCI, e a gente queria, assim, mobilizar essas instituições que já têm uma vocação de trabalho com idoso. Gente, que tal vocês pensarem com as suas associações em pensar em concorrer a um edital de casa-lar, sabe? Como uma forma da gente ampliar a nossa rede de proteção para pessoas idosas. A Carla, ela tá sem som, né? Carla, você não estava conseguindo falar ou você está sem microfone? Tá liberado. Se você quiser escrever sua pergunta no chat. Escreveu. Escreveu não? A gente não sabe o que é OVG para responder sua pergunta. Enquanto isso, vamos desbloquear a Rosália, para a Rosália falar. Rosália, você pode liberar seu microfone para falar, tá?
Deu certo? Boa tarde. Boa tarde, Rosália, pode falar. Rosália, é só clicar no microfoninho. Certo. Pode falar, Rosália. Primeiro, já quero parabenizar toda a equipe, Coraci, Maíra, Felipe, olha, vocês sempre surpreendendo. Eu fico feliz de poder participar dessa história aí, porque isso é uma inovação, procurar maneiras de fazer com que esses idosos realmente não só vão para um lugar, mas que eles possam ter tudo o que é necessário para que possam sorrir, para que possam ter suas histórias bem representadas. Eu fico orgulhosa e parabéns para a equipe da SEDES por mais esse avanço. Orgulho de vocês. O que eu queria falar? Queria sugerir sobre a equipe de referência. Eu, na minha experiência com essas situações, eu vi um profissional que é o acompanhante social. Ele, como um profissional ímpar, porque ele já diz, acompanhante social, ele não só vai acompanhar nas demandas, que é aquelas coisas básicas, consulta, supermercado, etc., mas ele vai acompanhar também para procurar onde é a Vila Olímpica mais próxima, aonde é o jogo de dominó, aonde vai ter o baile, e essas outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Às vezes eu vejo pessoas falando de idosos como se fossem à parte, como se não tivessem os mesmos anseios e desejos que nós. Então, é importante o acompanhante social para que ele traga essas atividades que não são complementares, mas atividades essenciais, que é esse sentimento de pertencimento ao território. Eu conhecer o território, eu conseguir andar por esse território, sabendo que esse território me aceita como eu sou, com as minhas limitações da minha idade, e que mais, que eu posso contribuir com a minha experiência nesse território. Era a minha sugestão. Rosália, a gente agradece bastante, a gente já te responde, a gente só vai fazer um blocozinho, tá? E agora eu vou passar para a Antônia. Antônia, a gente vai desbloquear seu microfone também. Você já consegue falar, Antônia? Boa tarde, está me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde, meu nome é Antônia, sou superintendente aqui da Casa Ceará e coordenadora da parceria com o GDF. Aqui ao meu lado está o diretor administrativo financeiro, Vicente Magalhães. Nós temos algumas dúvidas. Primeiro, a gente tem uma preocupação com a questão do aluguel, porque é uma casa lá, né? Eu imagino uma casa mesmo, com essa característica domiciliar, e a gente pensou na possibilidade, por exemplo, se a Casa do Ceará concorrer ao edital, e tudo der certo, né? For habilitado, der tudo certo, se a gente poderia, por exemplo, a gente vai para uma cidade satélite, o aluguel lá seria mais barato. Mas uma casa que atenda às necessidades de uma casa lá, é meio difícil a gente encontrar em uma cidade satélite. Então, provavelmente seria Asa Norte, né, Plano Piloto, alguma dessas cidades por aqui. Então, é um valor que vocês, eu creio que vocês vão pesquisar também nesses moldes, né, pensando nessa possibilidade. Primeiro, isso. E segundo, sobre a questão da equipe multidisciplinar. Aqui a casa lá seria um terapeuta ocupacional, um assistente social e um psicólogo para cada 30 idosos, para 3 casas. Por exemplo, a Casa do Ceará, nós temos 20 idosos. Então, a equipe que a gente tem hoje, de cuidador, de psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e motorista, poderia ser utilizada essa mesma equipe na casa lá, nesse outro termo de colaboração, porque o valor de referência a gente considera também que seja baixo. Então, seria isso, doutor Sérgio?
Realmente esse valor de 4.244, né, para a manutenção de um idoso, nos parece insuficiente. A experiência tem demonstrado que os custos são mais elevados do que esse montante que foi sugerido. E eu perguntaria se já existe alguma estimativa, algum teto de valor de aluguel. Se a Casa do Ceará imaginar que vai poder alugar uma residência, uma casa, e aumentar o número de acolhidos, nós temos 20 aqui que são acolhidos pelo convênio e um que está fora do convênio. Depois de alguns debates com as sedes, nós tivemos que criar um espaço para o acolhimento desse idoso que já está aqui há mais de 10 anos, por conta do volume de salário dele, que não é tão significativo, e ele está nos ajudando a cobrir as despesas. Então, em resumo, qual seria o teto de aluguel? E enfatizando mais a pergunta da Antônia, a equipe que trabalha aqui, numa instituição como a Casa do Ceará, podia ter o trabalho duplicado nessa casa lá? A enfermeira de nível superior tem um teto mínimo de salário. A enfermeira é coordenador, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e florista. Terapeuta ocupacional, enfermeira não. Psicólogo, assistente social. E nós estávamos imaginando se no lugar do psicólogo nós poderíamos ter que profissional, Antônio? Se não puder usar a equipe, se poderia substituir por um fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. Nós temos uma unidade aqui dentro da Casa do Ceará, que é uma clínica de fisioterapia e pilates. Então, as fisioterapeutas dessa unidade prestam serviço na pousada dos idosos. Nós não chamamos lá, mas é a pousada dos idosos. E a fisioterapeuta nos parece um profissional de extrema importância para ajudar na reabilitação física do idoso. Inclusive, a gente desenvolve oficinas com exercícios de pilates e de fisioterapia, com grande valia para eles. Enquanto que o psicólogo, nós temos inclusive psicólogo voluntário, nós temos uma psicóloga que está no quadro de colaboradores, mas nós temos... A gente perdeu um pouco do áudio de vocês, eu não sei o que aconteceu. Eu sei, só tentando recuperar. Antônia, deu um problema no áudio de vocês. Se vocês puderem... Ligar o microfone novamente. Fala agora. Antônia, pode falar agora, por favor? Será que foi aqui? Não sei. Não. Deu para resumir. Antônia, a gente já responde vocês, deu uma cortada, qualquer coisa a gente tenta de novo, depois passar para vocês. Eu vou passar para o próximo, que é a Karen, Marcela, e aí depois a gente tenta de novo para vocês continuarem a pergunta, mas a gente vai responder. Liberei. Karen, tá liberado. Karen? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim.
Pronto, então, gente, boa tarde. Primeiro eu cumprimento a secretaria, né, pela iniciativa de convidar a sociedade civil para uma consulta, para a escrita da nota técnica. Para além da escrita da nota técnica, nós gostaríamos também de participar da construção do edital, porque alguns editais alguns planos de trabalho ficam inexequíveis, né, depois de um tempo. E aí quero começar dizendo que o valor de referência de R$ 4.000, concordo aí com a instituição parceira per capita, não é equivalente, não é conivente com a realidade, né, da situação da pessoa idosa. A gente tem que pensar aí que alguns deles podem usar fraldas, toalhas, e aí esse valor per capita serve para a instituição consertar chuveiro, disponibilizar ar-condicionado, como que fica, né, isso? Vocês falaram também de uma equipe com psicólogos, assistências sociais e coordenação. É bem legal, assim, né? Só que, embora a NOB SUAS não reconheça, a gente precisa de um técnico de enfermagem ou de uma enfermeira, porque o que nós temos hoje na sociedade civil são orientadores administrando medicação das pessoas, porque não se tem um técnico de enfermagem ou enfermeira. Nós estamos falando de pessoas idosas, então a gente está falando de uma realidade de pessoas que precisam, muitas vezes, serem lembradas de tomar a medicação. Então, isso não é obrigação do orientador, a gente precisa de um profissional de enfermagem. Também advogado, né, está previsto na NOB SUAS. A gente tem situações de idosos atravessando situações de conflito familiares, muitos deles, às vezes, nem conseguem ainda acessar o INSS, então precisa de um advogado. Muito deficiente, que a gente quase não tem aqui na secretaria, nem na sociedade civil, pedagogo, tá? A gente precisa de pedagogo para trabalhar com idoso, a gente precisa de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, precisa de musicoterapeuta, e aí vocês perguntaram sobre os orientadores, né? Eu sugiro pelo menos 10 orientadores, 5 orientadores, desculpa, para cada 10 idosos, porque idosos muitas vezes têm dificuldade de locomoção, precisam de ajuda para fazer higiene pessoal, eles precisam de conversa, de atenção com qualidade. Então, a minha sugestão seria essa, e gostaria também de tirar essa dúvida, assim, né? Por que a gente não é chamado também para a construção do edital? Agradeço. Eu acho que a gente já tem bastante coisa e a gente vai passando aqui e já vou entrar em alguns pontos, assim. Ai, meu Deus, quanta coisa. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Tá ok. Vamos começar, assim, vou começar um pouco de trás para frente, Karen, sobre a nota técnica. Ela é o principal instrumento que influencia e dá parâmetros para o edital. Então, isso é, de fato, um dos momentos que a gente está tendo para conseguir... vocês já estão influenciando o edital, tá? Assim, isso não está separado, né? Assim, a gente, na nota técnica, a gente estabelece parâmetros para o edital, e aqui já é um desses momentos, assim. E a nota técnica também pode prever outros momentos de escuta e outros momentos de diálogo até essa elaboração do edital. Então, esse é o primeiro desses momentos. Então, a gente quer seguir desse jeito, né? Quer seguir dialogando, principalmente entendendo a complexidade desse serviço e as experiências de vocês. Sobre o valor de referência, é muito importante esse espaço aqui de vocês apontarem para a gente que esse valor é insuficiente. Mas mais do que isso, a gente precisa construir uma estratégia de consulta para chegar assim, então qual é o valor viável? Né? Assim, então qual seria o valor viável? A gente está estudando nos outros estados valores de referência, infelizmente o cenário não é muito melhor do que o que a gente está apontando aqui, mas a gente sim sabe que a gente precisa prever uma revisão desse valor, nesse processo talvez anterior ao lançamento do edital. E aí a gente gostaria de contar com vocês, e eu acho que talvez uma estratégia que a gente pode combinar aqui, é a gente caminhar essa consulta para as OSCs e vocês apontarem para a gente
a partir da referência de vocês, assim, o quanto seria de verdade um valor exequível para esse serviço, assim, porque a gente precisa do suporte e do apoio de vocês. Sobre o valor de referência variável dos aluguéis, o nosso interesse, sim, é encontrar valores de referência viáveis, né? Assim, o teto vai ser estabelecido aí por região administrativa, estudando, de fato, as casas disponíveis nesse território, né? A Marcela vai complementar um pouco sobre esse ponto. Rosália, sobre o acompanhante social, a gente gosta bastante da metodologia que vocês têm trabalhado, né, sobre a ideia do acompanhante social, inclusive como estratégia de qualificar o cuidador, né? Infelizmente, o nome acompanhante social não existe como registro para a carteira de trabalho. Então, a gente tem que operar com esses registros. Mas é muito interessante apontar que a ideia do que a gente espera desse serviço é, de fato, a inserção na comunidade, a inserção no território. E aí é muito importante apontar que esse serviço não pode ser pensado como uma instituição total, onde todas as ofertas estão lá dentro, né? Onde todas as ofertas necessárias estão lá dentro. Se a pessoa precisa de acesso ao Sistema Único de Saúde, a gente sim tem que pensar que ela vai acessar o Sistema Único de Saúde no território, como se ela morasse no território. E não que a gente vai levar todos os equipamentos de saúde, todas as necessidades de saúde lá para dentro. Isso não quer dizer que essas contribuições muito boas, por exemplo, a importância aí do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do advogado, são excelentes contribuições, né? Assim, talvez do nutricionista, outros profissionais que a gente não citou aqui, a gente vai estar coletando essas contribuições para a gente avaliar e analisar como uma forma de incorporar essas pessoas, seja como equipe essencial, seja como equipe complementar. Eu vou passar aqui para a Marcela complementar as dúvidas que apareceram e depois para... Então, Karen, em relação à primeira questão da nota técnica, foi justamente isso que o Felipe falou, tá? Na verdade, o que subsidia a elaboração do edital é a nota técnica. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de melhorar o edital, a gente tem que falar realmente em qualificar essa nota técnica e melhorar essa nota técnica. E assim, a gente tinha o procedimento sempre após a publicação dos editais, a gente fazia audiência pública para sanar as dúvidas em relação àquele edital. E, assim, pelo menos nos últimos anos, eu não me recordo da gente ter feito nenhuma vez uma reunião pública anterior a um edital e à elaboração de uma nota técnica. Então, acho que a ideia dessa reunião é justamente essa, né? A gente, a partir desse encontro e de, assim, outros que podem vir, a gente qualificar e fazer essa nota técnica o mais completa possível. Em relação ao valor de referência variável, é um pouco isso que o Felipe falou mesmo, tá? O que acontece? Para a gente dar o teto do edital, a gente coloca a per capita, né, que é o valor de referência do anexo 1. Então, a gente tem esse valor aí, né, que vocês já viram, que é de 4 mil e pouco. Em relação à variável, quando a gente vai fazer a elaboração de nota técnica, a gente coloca uma estimativa de quais são as regiões e quais são as características das casas. Então, assim, a partir das características da residência, tá? E das regiões que a gente está prevendo que seja executado o serviço, a gente faz uma pesquisa de preço, tá? Essa pesquisa ela é feita pela área técnica e, posteriormente, ela passa pelo setor de pesquisa de preços das sedes, e a partir disso a gente tem uma estimativa do teto do variável. No momento da celebração da proposta, a OSC ela vai apresentar para a gente o valor de referência variável. Ele não vai ter um teto previsto no edital, assim, ele tem um teto do valor total de de todas as possibilidades de aluguéis, né, que a gente vai ter dentro da execução desse objeto, de acordo com a quantidade de vagas. E aí, no momento da apresentação do plano de trabalho, a OSC vai informar, a depender, por exemplo, são 10 vagas, são 20 vagas, 30 vagas, a quantidade de casas e o valor por casa, tá? Isso vai variar, obviamente, de acordo com a região administrativa, e este valor apresentado, ele tem que vir, né, lógico,
juntamente com uma proposta, por exemplo, vai ser feito um aluguel junto ao meu imobiliário. Então, vocês têm que apresentar, na época de apresentação de plano de trabalho, a proposta, e esse valor apresentado, ele passa pela nossa pesquisa de preço. Ele estando dentro da nossa pesquisa de preço, o valor a ser pago é este valor, tá? Não tem um valor fixo. Ele só precisa estar de acordo com a pesquisa de preço da região, ok? Não sei se ficou claro. Teve uma questão aí, Antônia, em relação à equipe, né? A utilizar a equipe que você já tem numa parceria para uma possível execução de uma parceria com o Casalar. Não pode, tá? São equipes distintas, tá bom? Então, assim, a equipe que você já tem, aí teria que ter uma outra equipe, tá bom? Então, pessoal, se tem mais alguma, Felipe? Gente, a gente vai, no final da próxima fala, já encerrar as inscrições. Então, por favor, quem quiser se inscreva até o final da próxima fala. E aí a gente vai passar para Djanira. Tô em outro planeta. Tá ligado? Desliga nós aí. Vamos, Djanira, você pode desbloquear o seu microfone. Djanira, pode falar. Boa tarde a todos. Eu sou diretora de promoção social da Casa do Ceará. Já ouvi a Antônia falando aí, mas como eu estou em casa e ela está na Casa do Ceará, eu vou fazer a pergunta separada. Eu fiquei na dúvida qual a diferença entre uma casa lá e uma ILPI convencional. Porque, pelo que vocês falaram, a equipe de pessoal é a mesma. Vocês estão pedindo a mesma equipe de pessoal que trabalha numa ILPI para também compor o pessoal da casa lá. Eu queria saber qual é a diferença aí entre uma e outra. Ok, Djanira, a gente já responde, tá bom? Eu vou passar agora para o Jairo. Jairo, a gente vai desbloquear aí o seu microfone, só um segundo. Com isso, a gente está encerrando as inscrições, tá bom? Quem já falou no chat, a gente vai escrever. E aí a gente está encerrando. Jairo, pode falar, querido. Boa tarde, pessoal. Já colocaram várias coisas, mas eu primeiramente queria parabenizar a iniciativa da secretaria, parabenizar pelo cumprimento que está previsto no Miroski, que é uma reunião pública, não é? Primeira vez que eu estou vendo ocorrer isso, é muito bom, que continuemos assim. O assunto é de extrema urgência, né? Se fala em 150 pessoas idosas, mas eu acho que a demanda é maior, né? E a gente precisava olhar com carinho e resolver realmente, definitivamente, esse assunto. E aí algumas coisas são necessárias, né? As instituições têm que ter uma segurança jurídica. Por quanto tempo vai ser esse termo de cooperação? Né? E aí, quando se fala em segurança jurídica, né, no aspecto formal e nas demandas que a instituição passa a ter, e o tempo de duração. Né? É fundamental o tempo de duração desse edital, né? Até para que a gente, né, as instituições possam ter uma ideia. 150 é a demanda, acho que é maior. O acolhimento é no máximo 30 ou é 30, né? Quanto pode ser? A questão da per capita, eu queria até que, se fosse possível, colocar o valor da per capita para os outros serviços,
para a gente ter uma ideia, né, do que está sendo a per capita no acolhimento, centro de convivência, enfim, para a gente ter uma ideia e comparar, né? A Antônia já colocou, a Rosália colocou, acho que é por aí. A dúvida que eu ia levantar, a colega já levantou, que é, né, a particularidade de casa-lar e LPI, né? A gente quase não vê falar em casa-lar. E aí, eu faço um apelo, apesar de que os conselheiros do CDI foram convidados a participar dessa reunião, eu faço um apelo que, antes do edital ser publicado, que ele passe pela aprovação do Conselho da Pessoa Idosa. Obrigado. Eu não entendi. Agora é a Leandra. Leandra, a gente vai se desbloquear agora. Jairo, a gente agradece já, a gente responde. Leandra, pode desbloquear. Ouvindo? Estamos. Estão todos me ouvindo? Ok. Eu fico muito feliz com essa reunião, né, para que a gente possa abordar sobre o edital e as coisas importantes a estarem nele. Eu concordo com algumas falas de alguns colegas aqui a respeito de valores, principalmente em questão de estrutura da casa que se coloca como exigência. Porque, por exemplo, em cidades satélites é muito complicado você encontrar casas na estrutura que se é exigida. Então, eu concordo quando a fala da colega do Ceará fala, no sentido que vai encontrar casas mais fácil acesso dentro do que é solicitado nas normas, nas regiões do plano piloto, né? Eu acho que para colocar nas regiões satélites, teria que dar uma olhada se a região, ela tem alguma casa que teria a estrutura exigida. Isso é um ponto que é um problema. A outra questão é que, assim, eu concordo que o idoso, assim como todo e qualquer acolhido, ele tem que ter acesso à comunidade, né? Mas a gente sabe que hoje a realidade pública não atende à necessidade exigida. Temos UPAs que estão com superlotação de internação porque os hospitais não estão dando conta. E eu acredito que deveria ter, sim, nas unidades de acolhimento, principalmente para idosos, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, né? Porque, assim, é uma demanda que muitas vezes pode não dar tempo de ser atendido. Mesmo uma vez que seja acolhido, é urgência e passa na frente, sim, nos hospitais, mas muitas vezes pode não acontecer. Então, a gente tem que pensar em como está também a nossa política. Não é que ter um técnico na unidade de acolhimento vai privá-lo de ter acesso à comunidade, aos seus direitos no SUS e no SUAS. Mas precisa ter essa assistência dentro do acolhimento também. É uma segurança não só para o acolhido, como para a casa de acolhimento. Encerrei a minha fala. A BDV oficial pode desbloquear o áudio. Só um momentinho que eu vou... Tá sem câmera, né? Sem câmera. A BDV, você pode falar. Então, a respeito das pessoas com deficiência, né, como um todo, eu sei que o idoso por si só já traz algumas deficiências,
Eu estava ouvindo aí várias pessoas falando, não sei se eu entendi errado, mas parece que para casa-lar tem que ter uma certa autonomia, o idoso, e aí a gente sabe que a deficiência como um todo não permite essa autonomia total. Posso estar errada porque eu vi no site, inclusive, falando dessa autonomia. E aí eu não sei se precisa ter autonomia o idoso ou não. E uma outra questão é em relação ao acolhimento, né? Porque eu, inclusive, já veio uma informação certa vez da própria SEDES, como se uma pessoa com deficiência por si só não fosse vulnerável, até aí tem um certo ponto que está certo, porque tem uns que têm uma condição financeira melhor e isso não torna uma pessoa com deficiência necessariamente vulnerável. E aí eu queria saber como você ficaria essa questão do idoso também, se teria uma renda, alguma coisa nesse sentido para ser acolhido na casa lá. Obrigado. Já a gente responde. Lorival. Maria Aparecida e Eunice. Lorival, você pode desbloquear. Está desbloqueado? Estão me ouvindo? Estamos, querido. Opa. Então, essa última fala, ela veio ao encontro do que eu estava também aqui analisando, porque às vezes a gente tem o idoso também, além dele ter a mobilidade fragilizada, mas nós temos o idoso também deficiente. E dentro disso, os recursos para ele viriam maior, como seria? Seria tratado da mesma forma, sendo que um idoso com deficiência específicas, vamos supor, de locomoção, e várias outras, né? Como seria tratado? Teria um valor excedente pela fragilidade dele? Como seria tratado? Outra coisa é esse valor mesmo de moradias perto do local onde já tem aquele convívio, aquele idoso, porque ele às vezes também não quer sair de perto do convívio ali. Ele tem, por exemplo, aqui como Sobradinho, ele tem como Sobradinho a região dele. Ele não vai querer sair daqui e ir para uma casa lá em outro local no plano piloto. Ele vai querer ficar aqui. Então, esses valores também de moradia. E a outra questão é aquele limite que o Jairo falou. É até 30. O máximo é 30? Qual é o máximo para a casa? Entendeu? A gente vai responder, Lorival. Mais alguma pergunta? Não. Aí o pessoal já conseguiram colocar. Minha pergunta maior era sobre essa parte se ia haver um complemento para o idoso deficiente, né? Que às vezes tem cadeira de roda, tem, entendeu? Outras necessidades de medicamento, alguma. Sim, muito obrigado. Agora a gente vai passar para Maria Aparecida. Lá, Maria Aparecida, aqui. Salão. Maria Aparecida, a senhora está desbloqueada. Pode falar, Maria Aparecida. Maria Aparecida, agora saiu. Oi. Vai, pode. Boa tarde. Estamos ouvindo. Boa tarde. Estamos ouvindo, pode falar. Sim. Primeiro,
Gostaria de parabenizar todos, né? Um assunto muito importante. E o que eu tenho a falar, na verdade, é que eu, como tenho experiência em tratar com idosos, e estou me pondo à disposição para colaborar de alguma forma, entendeu? Era isso. Muito obrigado, Maria Aparecida. Agora a gente vai passar para a Eunice. Só um segundo para a gente desbloquear aqui você. Eunice, você está desbloqueada. Já pode apertar o microfonezinho e falar. Alô? Estamos te ouvindo, Oi. Eunice. Tá ouvindo? Sim. Boa tarde. Olha, foi um prazer estar nessa reunião. Adorei, gostei, porque me tirou muitas dúvidas, mas ainda me deixou algumas. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Eu já me inscrevi aí no chat, já estou inscrita. A minha instituição é uma associação dos idosos aqui no Varjão. Essa minha instituição, ela é uma instituição para idosos para atividade. Nós temos aqui os 5 dias da semana com atividade. E nós recebemos pessoas com deficiência, outros... de todo jeito a gente recebe o idoso aqui. Agora, o que eu queria... Eu vim falando no Centro-Dia. Esse Centro-Dia a gente pode implantar na nossa instituição que a gente tem, ou vai ser uma casa de acolhimento fora a nossa instituição? E como eu poderia, porque eu quero fazer como ele falou, não é o Centro-Dia, eu quero fazer uma casa, quero se tornar em uma casa de acolhimento Centro-Dia, porque eu quero pegar os idosos às 7 horas da manhã e entregar às 18 horas, para dar uma facilidade para os filhos trabalhar, porque tem muitos filhos que não trabalham porque estão cuidando dos pais. Então, eu queria montar a minha casa assim. Aí eu queria ver com vocês, essa casa, vocês vão ajudar a gente onde a gente tem já instituição, ou é uma casa que vocês estão preparando para colocar os idosos? Com isso, a gente encerrou as inscrições. Vou começar aqui de trás para frente de novo. Mentira, eu começo de um lado, vou para o outro, é meu jeito, desculpa, gente. Eunice, eu acho que uma coisa importante da gente apontar é que a gente está trabalhando para ampliar uma rede. Ai, nossa, eu acabei de me bloqueando, peraí, só um segundo. Eu acho que o importante é a gente apontar que a gente está trabalhando para, nessa gestão, a gente conseguir criar uma rede inteira de proteção às pessoas idosas. O acolhimento é parte dessa rede, tá? Uma casa-lar, um abrigo é parte dessa rede. O que vocês estão falando, que é o Centro-Dia, esse exemplo, é um equipamento que a gente também vai estar trabalhando para lançar edital e que a gente vai ter também esse público para conversar, esclarecer, para tirar dúvidas e para pensar nesse caminho. Por que é importante ter tudo? Porque a gente previne pessoas irem para o acolhimento. Tem pessoas que, se tivesse um Centro-Dia, se tivesse um lugar que ela pudesse ficar das 7 às 7, a família não ficaria tão sobrecarregada, não estouraria tantos vínculos familiares, não estouraria toda a capacidade de proteção da família e essa família não ia precisar de acolhimento. Então, por isso é importante a gente ter tudo, né? A gente ter Centro-Dia, a gente ter casa-lar, a gente ter abrigo institucional. Tem um outro serviço também que é muito legal, que ele é previsto na política e ele ainda não foi implementado, que é a ida de um cuidador para a casa da pessoa. Às vezes, se vai um cuidador para apoiar a família em casa, a gente não precisa que ela vá para o acolhimento. Então, a nossa intenção é, nesse próximo ano, a gente atingir todas essas frentes. Porque, sim, hoje a gente tem 150 pessoas na fila, a gente sabe que isso tende a aumentar,
porque a população está envelhecendo, porque a gente tem pessoas com 58, 59 anos que já estão acolhidas, então a gente está prevendo isso também, e que a gente precisa ir na contramão disso, assim, a gente precisa fazer com que cada vez as pessoas vão para o acolhimento como a última opção. Isso vai ser só a última opção se a gente tiver outras alternativas, né? Alternativas como o centro-dia, como o atendimento domiciliar pelo cuidador. Então, sim, isso está tudo na nossa vontade, no nosso planejamento aqui dentro. Então, isso é parte dessa etapa. Então, isso vai estar um pouco... As discussões estão separadas porque elas envolvem diferentes coordenações, né? A minha coordenação, que eu sou responsável, que eu estou como responsável, é responsável pela alta complexidade. Qual a diferença de uma casa-lar e uma LPI? Né? O termo instituição de longa permanência, ele é um termo que aparece lá no Estatuto do Idoso e aparece também numa resolução da Anvisa. Mas na assistência, a gente chama isso de serviço de acolhimento institucional. A gente chama isso de serviço de acolhimento institucional. É o jeito que a gente chama. Por que a gente não gosta de falar de LPI? Porque ficar uma longa permanência é uma alternativa. É uma das possibilidades. O que a política de assistência diz tem o acolhimento, as pessoas vão para o acolhimento por uma necessidade, e aí o acolhimento trabalha a sua reintegração comunitária e familiar. Algumas dessas vão morar para sempre? Vão morar para sempre. Isso é uma longa permanência. A pessoa que está no quarto do lado, ela pode ficar um tempo e a gente entender que tem um outro caminho para ela, voltar a morar com a família, voltar a morar com uma outra pessoa, voltar a morar... se apaixonou com uma outra pessoa na LPI, ou ali na instituição, se apaixonou por uma outra pessoa, vão junto com o suporte cuidador. Então, os caminhos são muitos. A longa permanência é um desses caminhos. Por isso, a gente não chama aqui dentro de instituições de longa permanência. A gente prefere falar ou de abrigo institucional ou de casa-lar. Qual a diferença dos dois? Quantidade de pessoas atendidas, né? O abrigo institucional tem uma quantidade maior de pessoas atendidas e a casa-lar ela tem uma quantidade menor e uma inserção na comunidade. Então, são casas inseridas na comunidade. Por que a gente está investindo em caminhos de inserção na comunidade? Primeiro, que a gente quer testar essa modalidade. É importante a gente testar todas as modalidades e ter uma variedade de instituições e de modelos, né? Tem gente que vai funcionar no abrigo, não vai funcionar no abrigo, vai funcionar numa casa-lar, então é legal a gente ter essas outras experiências. E segundo, porque a gente passou por uma crise sanitária que quase matou todo mundo no acolhimento. E a gente acha que ter acolhimentos cada vez menores protegem mais a vida das pessoas, ainda mais pessoas com situações de saúde vulneráveis. Sabe? Então, a gente sim está indo por um caminho onde a gente acha que é melhor acolhimentos menores, acolhimentos mais próximos das experiências residenciais. Né? Assim, isso, numa crise sanitária, faz toda a diferença. É muito diferente a manejar um contexto de Covid ou um contexto de qualquer pandemia que a gente não sabe o que pode acontecer com um grupo enorme de pessoas e com um grupo menor. Assim, então, a gente está, sim, apostando que é melhor investir em acolhimentos com cada vez mais grupos menores de pessoas. Né? Isso favorece a convivência, favorece o atendimento com mais qualidade. Isso não quer dizer que vai acabar abrigo, a gente quer dizer que a gente quer experimentar outras modalidades e a gente ir amadurecendo junto sobre isso. Não a gente deu um exemplo de um lote de 30, assim, de um modelo de 30, onde a gente poderia ter um coordenador para 3 casas, mas não, a quantidade não é necessariamente só 30. A gente pode ter uma instituição pegando várias casas para isso. A gente vai discutir aqui internamente qual é um limite de lote, porque uma instituição pegar 220 casas-lares, a gente acha que isso é uma quantidade muito grande, né, às vezes para uma instituição, mas a gente vai discutir aqui internamente também isso. Mas não, o limite não é ser 30, a gente não está prevendo isso, mas cada casa teria 10 pessoas, né? Então, é um pouco nesse sentido. Gosto muito da discussão, da gente levar esse edital e as nossas ideias e as nossas reflexões antes de fechar um edital para uma reunião também no Conselho do Idoso, com a contribuição do Conselho. É fundamental essa parceria e esse diálogo entre o Conselho de Assistência e o Conselho do Idoso. Tempo de parceria. O tempo de parceria que a gente está discutindo aqui é, de fato, o tempo máximo previsto no marco regulatório,
que é um tempo de 5 anos de execução, prorrogáveis por mais 5 anos. Sim, é para garantir segurança jurídica, segurança de estabilidade às instituições e segurança de continuidade do serviço, independente de mudança de gestão. Não é uma previsão de fazer uma parceria que dure 1 ano ou dure só até o final dessa gestão, porque a gente sabe que o governo passa por instabilidades e é importante garantir a continuidade do serviço. O nome serviço na assistência é isso, continuidade. Né? Assim, é o que quer garantir continuidade. Também sabemos que 150, a nossa fila atual, não é a totalidade da nossa demanda. Então, sim, a gente está trabalhando com um número superior a isso. Claro que isso vai envolver um estudo orçamentário aqui dentro, captação de orçamento, todo um planejamento sobre isso. E, principalmente, uma discussão dessa revisão do per capita. A gente não sabe que esse valor de 4 mil, né, pelo que vocês já falaram, não é um valor que está possível de executar. E, de fato, nesse valor, a gente quer conseguir prever que esse valor consiga atender diferentes situações de suporte. É muito importante que dentro da casa, e aí respondendo sim, consigam atender pessoas com deficiência e com outras necessidades específicas que é até difícil da gente prever. Vou dar um exemplo de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que está acolhida no abrigo institucional lá em Minas Gerais. Ela é uma travesti e durante a vida dela, como uma travesti idosa, ela passou por aquela situação de bombadeira, de injetar silicone industrial, e pensa a complicação no corpo idoso a situação do silicone industrial. Isso é algo novo, né, que está entrando no serviço de acolhimento. Acolher travestis com silicone industrial no corpo. Olha que demanda específica. Olha que necessidades específicas de curativo, de cuidado, etc. Então, a gente sim precisa de um valor de referência que seja capaz de atender todas essas necessidades. E gosto das contribuições de vocês sobre a necessidade desses profissionais que não estão pensados na política de assistência. A gente aqui é bastante crítico, tá? E eu posso apontar isso para vocês, ao jeito que o Ministério modela os serviços de alta complexidade. Sim, a gente acha que enfermeiro, técnico de enfermagem são fundamentais, porque se eu tenho uma pessoa com ostomia, por exemplo, um cuidador não tem autorização para lidar com essa ostomia. Então, assim, a gente precisa de técnico de enfermagem, de enfermeiro. Eu posso apontar para vocês que a gente aqui é bastante crítico à modelação do serviço feita pelo governo federal, eles sabem disso, a gente informa isso, né? A gente está nesse diálogo, fazendo uma defesa mais complexa dos profissionais de referência, sabe? E a gente sim quer encontrar um ponto de vista onde esses equipamentos atendam a necessidade da pessoa, do corpo da pessoa idosa, ao mesmo tempo que não seja trazer todos os profissionais do mundo, de todas as políticas lá dentro, para o conselho idoso, um meio termo onde a gente consiga, que não é nem o que está sendo previsto ali na política nacional, mas não é também trazer todos os profissionais do mundo para dentro. Mas a gente gostou bastante de ouvir as contribuições sobre pedagogo, sobre advogado, sobre o musicoterapeuta, sobre outros profissionais aí dentro para essa reflexão. Sim, a gente pode estudar aqui dentro, assim, a gente não tinha pensado em valores de referência diferentes para grau de dependência. Isso não é algo que a gente tinha pensado, mas eu acho que uma reflexão que a gente pode fazer aqui dentro, né, amadurecer, inicialmente não é desse jeito que está sendo desenhado, mas eu acho que é uma contribuição boa, que a gente vai refletir e pensar aí dentro. Ainda sobre atendimento a pessoas com deficiência, quero dizer também que a gente vai ter esse mesmo debate sobre instituições de acolhimento para pessoas com deficiência, tá? Não só as pessoas idosas. A gente vai ter essa mesma conversa aqui em breve sobre residência inclusiva também, tá? Para pensar e qualificar o edital. Então, hoje, o valor de referência que a gente tem, sabe, que a gente paga o serviço, os serviços de acolhimento para pessoas idosas, ele é menor do que o valor que a gente apresentou, tá? E a gente sabe que esse valor está defasado. Inclusive, tem um GT, um grupo de trabalho
que está trabalhando a revisão desse valor. Então, o valor pago hoje para o abrigo institucional é um valor menor do que o de casalado. O casalado já é superior. Quase R$1.000 de diferença entre esses valores, né? Para casalado, o valor está maior. Mas tem uma vantagem. Como esse valor nunca foi executado e não tem nenhuma parceria em curso, a gente tem uma capacidade melhor e mais ágil de rever esse valor, porque ele nunca foi executado. Então, a gente conseguiria usar essa discussão agora para, de fato, trazer um valor já de início, um valor mais interessante e mais capaz de executar. Eu vou só... eu quero dizer, Karen, assim, que a gente precisa ter um debate importante que protege a política de assistência, que é o seguinte, assim, a política de assistência ela não pode arcar, né? Ela não pode arcar também com a ausência de todos os outros profissionais, das outras políticas, sabe? A gente sabe que as outras políticas têm déficit, né? E que a gente precisa demandar que essas políticas sejam capazes de atender os nossos profissionais. Então, existe, sim, um debate importante, que é quais são as necessidades dentro de uma instituição de acolhimento das pessoas idosas, mas quando a gente traz profissionais de outras políticas, porque elas são insuficientes, a gente fragiliza em termos orçamentários a nossa política, porque a gente está alocando orçamento da política de assistência para executar outras políticas. E, historicamente, isso aconteceu na assistência em várias áreas, né? Quando você alocava recursos da assistência para atender a educação infantil, ou quando você aloca recursos da assistência para atender a demanda de moradia, né? Ou quando você alocava recursos da assistência para órteses e próteses, por exemplo. Então, a gente tem uma defesa orçamentária de alocar recursos da assistência na política de assistência. Mas sim, o debate que você traz sobre pensar que sim precisa de enfermeiro, sim precisa de técnico de enfermagem, a gente concorda com você, porque do ponto de vista das necessidades das pessoas acolhidas, só o cuidador social é insuficiente, sabe? Só o cuidador social é insuficiente para isso, tá bom? Então, a gente está do lado nessa discussão, sabe? E sim, a gente quer garantir um serviço do máximo de qualidade possível. E posso também te colocar que o Ministério tem feito uma discussão e os municípios, os estados, a gente estava no Congemas, que é a reunião dos municípios, né, que atuam no SUAS, e um debate que tem se tornado muito importante é o financiamento híbrido para serviços, financiamento que venha da saúde e da assistência para conseguir atender às necessidades múltiplas de pessoas idosas, por exemplo. Então, esse debate está em curso, a gente está participando desse debate, tanto no âmbito nacional quanto com a Secretaria de Saúde, e eu acho que esse debate também é muito precioso para a gente. Eu queria passar agora para o nosso subsecretário para encerrar essa reunião de hoje, agradecendo profundamente as contribuições que vocês estão trazendo para a gente. Eu acho que isso, para a gente, quanto equipe técnica, qualifica nosso debate, melhora os nossos horizontes e já apresenta um bando de trabalho, e é o que a gente vai fazer daqui para frente. Trabalhar para que a gente tenha um processo de parceria com as OSCs com a maior qualidade possível. A gente acredita mesmo que a política de assistência ela é executada pelo Estado em parceria com a sociedade civil, isso é um fundamento da Lei Orgânica de Assistência Social, e a gente está junto nesse debate. Antes de terminar, eu vou fazer alguns comentários. Por exemplo, essa discussão da equipe, Karen, e aí até para a própria equipe, eu acho que a gente fecha naquilo que está previsto na NOB em termos de composição mínima de equipe. Mas a gente pode deixar isso aberto em termos de rede de equipe complementar, né? Porque, inclusive, isso vai ajudar a gente a entender a capacidade operacional e técnica de cada organização na hora de apresentar a proposta. Então, ela pode apresentar, por exemplo, quando eu falo aqui do profissional nutricionista, existem outras formas de ter esse acompanhamento do nutricionista que não necessariamente a contratação de um profissional nutricionista dentro do corpo da organização, né? E isso, às vezes, até dá mais mobilidade. Então, assim, quando você fala de advogado, hoje, na maioria dos nossos termos, isso entra numa outra modalidade, não na contratação específica desse profissional, porque talvez eleve o valor da contratação, enfim. Eu acho que a gente
coleta aqui várias informações importantes, mas a perspectiva é da gente, de fato, tentar construir um modelo que viabilize o serviço. Então, da nossa parte, a gente tem essa preocupação e tem essa preocupação também, né, de não assumir, de não esgotar todos os serviços da rede. Então, o diálogo com a rede, com os outros serviços, seja de saúde, seja da própria assistência social, alguém falou, tem um conflito familiar, dependendo da situação, é uma atuação do CREAS no território, que precisa estar em diálogo com o serviço, né? Então, esse é um ponto importante. Vou reforçar também o ponto do aluguel, porque eu acho que ficou uma dúvida, né? O valor do aluguel, já existe esse avanço de permitir um valor variável para o aluguel do imóvel. Esse valor do aluguel, e aí, assim, isso tem que dialogar com duas coisas. Isso dialoga com a proposta do Lorival do serviço ser o mais descentralizado e o mais próximo da realidade do usuário possível, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E aí, esse valor ele é mensurável a partir de um preço público. Esse preço público ele se dá por pesquisa, ele se dá por análise, né? Então, a gente tem discutido isso aqui em várias esferas. Então, isso é bem importante, né? Mas existe, sim, uma métrica para chegar nesse valor, que é um valor público, e que ele tem variação, inclusive, a partir da região. E o que a gente tem percebido, e aí só a título de conhecimento, a gente está agora para inaugurar um CRAS lá na região da Santa Maria, no Porto Rico, que a gente conseguiu um imóvel que atende às condições de implantação de um CRAS, né? A gente sabe que é difícil, que tem desafios, mas para a política de assistência social, a gente de fato precisa superar esses desafios para a gente conseguir assegurar o direito ali, para conseguir assegurar a territorialização, que é uma referência importante na política de assistência. Então, tudo isso são coisas que a gente está considerando e eu acho que a gente teve avanços aí nessa modalidade de parceria, né, dos termos que a gente fez, e a gente tem feito avanços significativos. Eu acho que esse é um deles e essa perspectiva do valor variável para o aluguel é super importante. Só reforçar um pouco a coisa da modalidade do acolhimento, né? E isso que o Felipe traz no final, é que para além, né, desses, a gente tem uma fila muito grande de acolhimento. Eu estive dialogando sobre isso, acho que a gente precisa fazer esse diálogo com o Conselho de Assistência, com o Conselho do Idoso. Conversei com o Jairo recentemente, que é do Fórum, né, de Defesa dos Direitos do Idoso, que a gente tem que reduzir ao máximo a perspectiva de institucionalização dos usuários da assistência. Então, todo o serviço, a Casa Lá é uma modalidade que já, né, eu sempre faço uma correlação com o plano de convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, porque a institucionalização não é boa para a saúde das pessoas, né? Então, o máximo que a gente conseguir evitar essa possibilidade é melhor, e por isso as alternativas, acho que Casa Lá, o serviço de proteção social em domicílio, né, e outras estratégias. Aí eu vi que tem a Associação de Idosos, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é da proteção básica, também é a estratégia. Então, quanto mais a gente fortalece os serviços dessas outras possibilidades, menor será a necessidade de acolhimento institucional e, inclusive, de acolhimento institucional em longa permanência, que é o que a gente falou aqui, que, na verdade, né, o Felipe fez essa explicação, a gente está avançando muito nessa discussão, e a gente tem que enfrentar uma questão que é essa relação, né, essa relação entre as políticas, entre assistência social e saúde, que é o desafio, e a gente está bem disposto a trabalhar com isso. Eu acho que é isso, assim, a gente avança muito com essa construção, né? A gente agradece aí a participação, a colaboração de vocês, é muito a nossa perspectiva, né? E aí no começo eu achei legal que a gente teve aí vários usuários da assistência que participaram da conferência. A tônica da política de assistência é da participação dos usuários, é da construção com os usuários, né? Então, acho que esse momento foi bem importante para a gente ter aí a mobilização de todos os atores envolvidos no Sistema Único de Assistência Social, usuários, trabalhadores, organizações de sociedade civil, e a gente desse lado aqui como governo, né, que tem aí a responsabilidade de fato operacionalizar a política pública. Tá? A gente agradece aí a participação de vocês, e o Jairo tinha levantado a mão, não sei se ele quer fazer uma última consideração. Eu vou considerando aí abre o microfone.
Então, quer que a gente construa as casas. Acho que vai ser desejo patriarcal. Essa perspectiva de construção das casas, ela não está dentro do nosso modelo de trabalho, né? Por isso que a gente tem a variável e tem uma outra perspectiva. Tá bom? Acho que é isso, gente. Agradeço aí a participação e aí dou por encerrada a nossa reunião pública. E valeu. Quem mandou o e-mail aí no chat vai receber aí os slides que foram apresentados. Valeu, um abraço, boa tarde. Tchau.